Olá, bem-vindos ao Estação Cultura. Hoje vamos falar da mostra de repertório da Companhia Indeterminada. Tem um bate-papo com o elenco da peça Chapeuzinho Vermelho e detalhes do curso Todo Lixo é um Erro de Design. E começa hoje o projeto Miniciclos, abordando o tema colecionismo de arte. A curadoria de Lucas Ribeiro e a palestrante convidada é a pesquisadora Dayana Córdova. Tudo bem? Muito prazer em receber vocês aqui, em especial para falar desse projeto que está começando hoje, né, Lucas? Qual é a ideia? A ideia é o Festival de Miniciclos, ele propõe uma série de pequenos ciclos confrontando temas de uma maneira bem disruptiva, trazendo novos ângulos para pensar temas que, enfim, já são conhecidos. E me chamaram para pensar e desenvolver um. E a questão que eu trouxe, pensando na minha relação com a cidade também, com Porto Alegre, foi colecionismo, a relação do mundo do colecionismo com o mundo de arte contemporânea. E esse é um pouco do tema da tua pesquisa de doutorado? Sim. Eu comecei meu doutorado pesquisando o mercado de arte contemporânea brasileiro. E dentro dessa pesquisa, dessa busca de encontrar um outro recorte, eu acabei elegendo, encontrando os colecionadores. E mais as narrativas, mais que os colecionadores em si, as coleções de arte em si, as narrativas em torno do colecionismo. E daí como é que se dá então essa relação entre o homem e as suas coleções, né? De que maneira isso se insere no mercado da arte? Eu acho que é interessante eu e a Dayana, a gente teve uma trajetória mais ou menos parecida de descobrir esse universo num timing. Foi isso que nos aproximou até é um círculo bem fechado, né? O mercado de arte e os colecionadores de arte. E nós dois vindo de fora, tentando entender como isso funcionava e começar eu trabalhando, né, no mercado de arte como galerista e ela pesquisando e tendo acesso. Então, a gente foi, aos poucos, descobrindo isso. E o miniciclo, ele vem até para desmistificar um tanto como funciona esse universo. E ele é bem particular, cada colecionador tem o seu caminho, né? Não sei se tem... Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, quando a gente tem uma ideia de colecionador, geralmente a gente entra dentro de uma categoria de uma figura muito rica e uma figura um pouco exótica, né? Aquele cara que está ali consumindo no mercado de luxo, de bens de luxo, enfim, mas não é... O colecionismo é uma coisa absolutamente diversa, assim, né? A gente segue descobrindo o tempo todo. Cada vez que você encontra um colecionador, você encontra uma maneira diferente de colecionismo, de ser colecionador, né? Isso é muito marcado, não é nem um pouco plano, assim. Cada um cria um modo de colecionar dentro da arte contemporânea, que também é absolutamente diversa, né? Não é um território plano. E é um espaço também que é múltiplo na medida que alguns colecionadores trabalham com temas, sei lá, a arte de uma determinada década, outro com artistas, né? E eu acho que é um processo que também ele mesmo vai se descobrindo, né? Provavelmente quando ele começa uma coleção, ele não começa pensando, vou fazer uma coleção. Claro. Tem uma coisa que eu acho que sempre se fala quando você começa a prestar atenção nessas narrativas de colecionismo, que a pessoa dificilmente começa uma coleção com uma intenção colecionista, né? Ele, de repente, se vê colecionador, né? Ele está comprando, por diferentes motivos chegam essas obras na casa dessa pessoa, em contato com essa pessoa, e de repente ela se percebe dentro de uma coleção e aí começa a reorganizar isso de uma outra maneira, né? Isso é uma narrativa bem comum dentro das trajetórias dos colecionadores. Se brinca bastante que depois que acabam as paredes em casa, que já está tudo cheio de obra, e a pessoa continua comprando, ela é um colecionador de verdade. Assim. Lucas, olha só, o projeto começa então hoje, né, com a palestra da Dayana Córdova, né? E depois, amanhã, é um debate com Justo Verlang e Silvio Frota. Sim, é interessante para mostrar a diversidade de dois colecionadores com uma trajetória bem consistente. Modos bem diferentes de colecionar, completamente diferentes. E que estão fazendo todo o caminho do grande colecionador, né? Os dois estão, inclusive, à frente de instituições hoje, lidando com obras de arte, lidando com essa ideia de que, enfim, dá para se compartilhar a coleção ou a experiência adquirida ao longo dos anos. O Justo, ele é diretor-presidente da Fundação Iberê Camargo, né? E o Silvio Frota, ele é diretor do Museu da Fotografia do Brasil, localizado em Fortaleza. Exatamente. E é um colecionador, começou colecionando pintura,
E hoje em dia faz mais de uma década ele está trabalhando focado bem em fotografia. E na sexta-feira, um stand-up comedy com Lucas Sampaio e convidados selecionados por edital, Matheus Sigolo e Júlia Visch. Isso aí. O Lucas Sampaio aceitou o desafio de fazer piada com esse universo que é o super específico, o bastidor do bastidor, né? Falar de colecionismo. E tá encarando o desafio, bem arriscada essa manobra. Legal. Daiana, muito obrigado pela participação Obrigada, de vocês aqui. Lucas, uma última pergunta. Quem é que pode participar do evento, do miniciclo? O evento é entrada franca. Tem pela página de Face, né, o facebook.com/miniciclo, dá para fazer um cadastro para garantir que vai ter um lugar no evento, para não correr o risco de chegar e já estar lotado. E é isso, é às 8 horas da noite, hoje, amanhã e depois de amanhã. Legal, muito obrigado então pela participação de vocês. Obrigada a você. E os 40 anos do movimento artístico Casa Velha de Novo Hamburgo são tema de uma exposição. A mostra pode ser vista até o final de julho no Espaço Cultural Albano Arts. O casarão no centro de Novo Hamburgo, que recebe mostras e realiza oficinas, foi revitalizado interna e externamente. O Espaço Cultural Albano Arts também reinaugura um memorial em reconhecimento à obra de Carlos Alberto de Oliveira. A grande mudança, eu acho, que é Novo Hamburgo tomar conta de si mesmo, né? A gente está conseguindo produzir uma série de atividades nos 90 anos da cidade. Festival da Cidade, essa exposição, a revitalização do espaço no Calçadão, que é uma área central e nobre da cidade, com muito vigor, está apresentando artistas que há 40 anos atrás fizeram um movimento chamado Casa Velha. Além da própria exposição, não deixa de ser também uma provocação para os coletivos de arte que existem hoje em Novo Hamburgo, uma gurizada muito talentosa, que certamente vendo que funciona e que dá certo, na experiência do Marciano Schmitz, do Carlão, do Flávio Scholes, que são artistas que vivem exclusivamente de arte, acho que encontram um bom caminho. O Carlão, eu acho que é uma homenagem a tudo isto, né? A comunidade negra, a população de Novo Hamburgo como um todo, mas é também uma referência que eu acho que a gente tem que instituir com muita força no ambiente cultural do Rio Grande do Sul como um dos artistas ícones, né, da geração. A cidade de Novo Hamburgo esteve nos anos 70 na vanguarda da cena artística com os membros do grupo Casa Velha. 40 anos depois, a criação de Flávio Scholes, Marciano Schmitz e Carlão é homenageada. O movimento de arte ele tem uma diferença do instituído, né? Por exemplo, tu tinha uma faculdade de belas artes, tu tinha aqui o Frederico Scheffel, né? Estabelecido. Nós éramos uma espécie de contracultura da época, em 77, né? Antes disso teve um outro movimento também, o Cavalo Azul. Para nós que éramos novos, né, gurizada, era sensacional. Foi uma época de ouro, assim, sabe? Então, o que a gente tinha era muita coragem, sabe? A palavra, assim, era coragem de tentar fazer isso aí. E, principalmente, aquela tentativa de radicar o artista na sua cidade, na sua aldeia. Esse era o nosso discurso, porque o movimento tem que ter um discurso, né? Então, as nossas tentativas, uma era a mudança do hábito visual, porque nos anos 70, Novo Hamburgo, por exemplo, a gente hoje pode parecer muito fácil, mas se tu falar em surrealismo e outras coisas, nos anos 70, era muito difícil. Por outro lado, também em Porto Alegre estouravam os salões de arte, havia as temporadas, que era sensacional. O primeiro desafio, eu acho que é convencer as pessoas do óbvio, que é a importância da própria cultura, né? Tanto quanto saúde, tanto quanto segurança, tanto quanto educação, cultura é algo elementar, né? A gente não pode sonegar, por exemplo, a possibilidade de filhos de trabalhadores frequentarem ambientes como esse, né? Ou frequentarem ambientes que normalmente não acessa porque não tem recurso financeiro. Esse é o papel do Estado. Tem que fomentar, tem que subsidiar e tem que efetivamente, produzindo arte, desenvolver essa cidadania, esse ser humano, esse cara legal que a gente está procurando, né, olho a olho o tempo inteiro.
Todo lixo é um erro de design, é o título do curso que começa na próxima terça-feira no Espaço Área 51, aqui em Porto Alegre. E para nos dar detalhes está a Fabíola Pesce, ela que é a ministrante do curso. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar falando desse tema de tamanho interesse. É um tema de sustentabilidade, né? Existem hoje empresas que estão pensando esse tema já lá na ponta, na produção. Existem. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente pensa na indústria, como é que a gente funciona na atualidade. A gente vai lá, a gente tira da natureza, produz um produto e, ao final, pós-uso pelo consumidor, a gente joga ele fora. E esse sistema linear que a gente está tirando da natureza e jogando fora não faz mais sentido, até porque não tem fora. Fora onde? Né? Se a gente pensar no globo terrestre, a gente está tirando o lixo de um lugar e colocando em outro. Então, pensando nisso, sabendo da importância dos designers, porque tudo que a gente tem, teu óculos, tua roupa, teu carro, a mesinha, tudo foi concebido por um designer. A gente entendeu que os designers têm uma participação muito grande, né, num futuro de sustentabilidade ou não. Então, aí, esse conteúdo, né, voltado para designers, ajuda a conseguir conceber os produtos já tendo esses preceitos de que, ao final, pós-uso pelo consumidor, ele vai ser utilizado na sua cadeia produtiva ou na de terceiros. E de que maneira isso é pensado já lá no momento de se projetar um produto? Então, a primeira coisa que se faz nesse olhar é tentar eliminar toxicidades, né? Porque quando a gente tenta reciclar um produto que tem elementos químicos ou tóxicos, aquilo pode complicar muito os processos de reciclagem. Além de eliminar tóxicos no processo produtivo, e daí tu vai fazer uma escolha de matéria-prima, tem alguns pressupostos de ecodesign, como quanto % do teu material é desmontável pós-uso pelo consumidor. Se tu pensar no teu celular, quanto dele será que dá para reciclar pela maneira como ele foi concebido? Então, os designers fazem esse exercício de reconceber o produto e daí saem soluções diferentes, né? Não necessariamente a gente vai só pensar em como desmontar. Existe uma tendência muito grande que é das empresas cobrarem o serviço pelo produto. Então, a própria Samsung já tem um celular de garantia eterna que está testando no mercado. E daí, como que eles vão fazer para vender para o consumidor? Então, aí começa a entender como vai ser a nova relação de consumo que a gente vai ter. E por que saem produtos com garantia eterna? Não porque só as empresas estão ficando ecológicas, que é uma demanda, uma pressão social, uma pressão legal, mas já é muito caro recolher aquele produto pós-uso pelo consumidor. Como é que tu faz essa logística reversa? Então, as empresas estão começando a buscar novas soluções de desenhar produtos e serviços que tenham menos impacto ambiental. Então, nesse olhar que a gente auxilia com metodologias, ferramentas, técnicas. E esse curso é destinado a que público? Então, a gente tem desde arquitetos, designers de produto, designers de serviço, tem muitos designers gráficos que participam, tem modelistas, o pessoal da moda, porque o curso como um todo são 16 horas de conteúdo, né? Então, a gente fala sobre biomatérias, que tipo de matéria-prima dá para a gente ter nessa passagem de uma sociedade que quer ser mais justa e duradoura. Né? Se eu pegar uma matéria-prima não renovável, como o metal, significa que eu estou colocando uma dinamite numa montanha, explodindo uma montanha, para daí aquela mineração ser transformada em algo utilizável que vai ser transformado. Isso não faz mais sentido para a natureza, a gente tirar coisas que não se renovam na natureza. Então, a gente começa a estudar as biomatérias. Fabíola, muito obrigado pela participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o curso Todo Lixo é um Erro de Design acontece de 13 a 17 deste mês, no Área 51, Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 894. E aí está o telefone para contato, é 993 31 83 18. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Bem, nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, nosso destaque é o teatro. Tem a mostra de repertório da Companhia Indeterminada e a temporada da peça Chapeuzinho Vermelho. Com direção de Camila Bauer, estreia nesse final de semana o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. E para dar detalhes da montagem, estão aqui Fabiane Severo e Henrique Gonçalves do elenco da peça. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Bem, tudo. Bacana estar colocando no palco esse tema, né? Mas especialmente com um texto que tem várias abordagens, né? E que é um texto de quem?
Primeiramente, salve, salve TVE, FM Cultura, esse espaço de resistência tão importante para todos nós. E sobre o nosso espetáculo, então, ele é um espetáculo que ele traz esse atravessamento onde a gente consegue trazer uma abordagem para adultos e para crianças num mesmo espetáculo. E essa montagem que a gente está trazendo a partir de uma dramaturgia inédita no Brasil do Joel Pomerá, trazer esse encontro familiar onde crianças e adultos consigam ver o mesmo espetáculo com distintas camadas e, através disso, cada um consiga ter as suas percepções através de suas experiências, de suas vivências e suas expectativas, né? Isso. Ele é um espetáculo também que abrange uma linguagem híbrida, onde tem teatro, dança, efeitos sonoros e narração de histórias. Aqui mesmo a gente tem o Henrique, que é da dança e do teatro, e você também, que é da dança, mas da dança teatro também, né? E a Camila também tem feito a Camila Bauer, a diretora, também tem feito esse trânsito, né? Sim, de diferentes linguagens para compor uma dramaturgia e passar. E esse espetáculo também tem um tema que é a iniciação ao medo. Então, a Chapeuzinho tem aquele medo, mas ao mesmo tempo aquele fascínio que ela vai encontrar um lobo. Então, essa temática e além de algumas outras vão envolver o espetáculo e sempre nos sábados vai ter um bate-papo com vários profissionais após a última sessão, que vão discutir vários temas que estão dentro do espetáculo. E essa é também uma outra novidade, né? Que são 2 sessões sempre ao sábados e domingos. Isso, abrangendo tanto o horário para criança quanto o horário para adulto, sendo que vai ser o mesmo espetáculo, então eles vão poder ir nos 2 horários. De repente a criança quer ir no horário do adulto. Essa é uma preocupação que a gente teve, assim, durante 5 meses, mais ou menos, a gente ficou em processo de ensaios, fazendo uma preparação, onde a gente chamou psicólogos, chamamos artistas e pesquisadores da área para nos ajudar. Nós tivemos apoio da Aliança Francesa de Porto Alegre, do Consulado da França, que também é aqui de Porto Alegre, do Centro Cultural Érico Veríssimo e do Departamento de Arte Dramática da URGS. A nossa direção, então, é da Camila Bauer, com a Carlota Albuquerque, o Álvaro Rosa Costa. A nossa ficha técnica, então, a gente tentou agregar diversos artistas para que a gente trouxesse realmente um espetáculo onde a gente conseguisse mergulhar tanto na dança, trazendo essa linguagem bem híbrida, na dança, na música, na contação de histórias, no teatro. É um espetáculo bem rico. E são 3 gerações de mulheres, né? São 3 gerações de mulheres, é a Chapeuzinho, a mãe e a avó. E Joel Pomerá também no texto aborda um pouco essas relações familiares de solidão, tanto na infância, quanto no adulto, quanto na terceira idade. Então, esse tema envolve também toda a peça. Uma das questões também que chama a atenção no espetáculo é a preocupação com a linguagem visual, né? Nos figurinos, cenários, enfim. E eu acho que eu ainda não vi o espetáculo, é claro. Estreou quando mesmo? Estreou no dia 2 de abril no Teatro do Sesc em Canoas. Daí fez uma única apresentação e agora faz essa temporada de estreia, né? Então, ainda não tive a oportunidade de ver o espetáculo, mas como espectador, assim, é como se a gente também estivesse ingressando nesses espaços do medo e do escuro. Do medo e do escuro, E a peça, a ideia é de ter uma estética adulta, mas que seja para criança, né? Através de uma fábula infantil, tem uma estética de teatro adulto, que não é aquele teatro infantil mais lúdico, que normalmente as pessoas estão acostumadas, né? É uma outra oportunidade de ver uma outra linguagem. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Sucesso aí na estreia da temporada. Então, Chapeuzinho Vermelho, sábados e domingos, às 4 e às 7 da noite, no Teatro Renascença, Avenida Érico Veríssimo, número 307. E na próxima sexta-feira, 9 de junho, o músico e compositor Nico Nikolaevski completaria 60 anos. E para comemorar a data, no Teatro São Pedro, acontece o show Nico Tributo. Para homenagear Nico Nikolaevski e celebrar a obra que o músico deixou, família e amigos finalizaram o DVD Só Cai Quem Voa. O DVD tem participação de artistas que conviveram com Nico, como Ike Gomes, Fernando Pezão, Cláudio Levitan e Fernanda Takai. O show Nico Tributo tem direção de Márcia do Canto e acontece na sexta-feira, às 9 da noite. Quem comprou o ingresso através do site Catarse pode retirá-lo na bilheteria do Teatro São Pedro.
pelo céu até cair. O sol cai, quem voa, só quem tira os pés do chão. Começa hoje na Sala Álvaro Moreira a mostra de repertório da Companhia Indeterminada Artes da Cena. Serão apresentados 3 espetáculos, todas as quartas e quintas, até o dia 22 de junho. As atrizes Bruna Casal e Suzana Witt são integrantes do grupo, tudo bem? Tudo bem. O TP ficou ali, eu fiquei assim, Suzana. Suzana Witt. Que legal, prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. E para falar dessa estreia de uma nova companhia, né? Como é que vocês se encontraram, Bruna? Então, a Indeterminada é a junção de vários artistas, né? Todos saídos do Departamento de Arte Dramática da universidade. E a gente se uniu a partir da vontade que a gente tinha de experimentar fazer teatro, de ir para a cena e experimentar. E como a gente já tinha essas 3 peças que surgiram dentro da universidade, a gente decidiu juntar e montar essa mostra de repertório. São 3 peças, né? Uma peça que está no horário para crianças e outras 2 peças no horário das 20 horas, né? E que peças são essas? Então, a gente tem Expedição Monstro, que a direção é do Matheus Melchiona. Essa é a peça infantil, que ocorre às 15 horas. Fala sobre um grupo de crianças que vão fazer uma expedição na floresta. E aí, lá elas descobrem um mundo diferente. A peça que está hoje em cartaz, hoje e amanhã, é Jaques, ou Toda a Tradição Está Comigo, que fala sobre uma família tradicional e pessoas que não conseguem sair do seu papel dentro de uma família tradicional e deixam de ser o sujeito que elas de fato seriam se não tivessem exercendo esse papel. E a peça da próxima semana e da outra é Carícias, que existe desde 2013. A direção das 2 peças adultas é do Ander Belotto e Carícias é uma peça de um autor catalão que chama Sergi Belbel e fala sobre as relações entre as pessoas e como a gente também exerce esses papéis entre as relações. Assim. A gente, na outra entrevista, estava falando sobre essas fronteiras que estão se cruzando, né? Linguagens híbridas. Essa é a proposta de vocês também, né? Sim, a nossa proposta é experienciar. Tanto que as 3 peças, elas não têm, assim, uma identidade que as unam, né? A gente se propõe a experienciar o corpo, a experienciar novas formas de fazer teatro, novas linguagens. E é o que a gente pretende com a companhia, assim, de seguir experienciando o que a gente tiver vontade de fazer e ser também um espaço de pesquisa, né? Quantos integrantes do grupo, mais ou menos? Mais ou menos 20 pessoas, se a gente contar a produção também, né, Bruna? É um grupo bem grande. As peças, elas não têm o mesmo elenco todas, né? Então, isso também é interessante de se falar, que algumas pessoas, elas fazem parte das 3 peças, outras fazem parte de uma peça, outras fazem só a produção das peças nesse momento, que é a Luísa, a nossa produtora. Então, realmente é um grupo de pessoas com uma ideia de fazer teatro, de colocar isso em prática, de se autogerir também como grupo, que é uma coisa interessante para a gente que está começando também. E a peça Carícias tem música ao vivo também, né? Isso mesmo, a peça Carícias tem também um músico, que é o João, que está com a gente, e nós cantamos em cena como atores. Importante lembrar, mas assim, o samba, ele faz parte de todo o repertório do Carícias, assim, ele leva a história com ele. Legal. Suzana, muito obrigado. Bruna, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, então, que a mostra de repertório da Companhia Indeterminada, quartas e quintas, às 3 da tarde e 8 da noite, até o dia 22 de junho, na Sala Álvaro Moreira, Avenida Érico Veríssimo, número 307. A peça infantil são todas as 3 semanas? Sim, isso mesmo. Legal. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente encerra esta edição com a música de Gil do Carmo. O cantor e compositor português se apresenta amanhã no Instituto Ling, no repertório Canções de seu mais recente disco, Há Uma Voz. Tchau e até a próxima edição. Tornei a ser navegador neste teu mundo irreal de desenhos e de curvas
como o teu, esse teu corpo. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago do teu sabor a um chiado. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago do teu sabor a um chiado. Vais a pé de rua em rua e o teu balanço vai guiando. Ainda ontem estava cá, também não fui, voltei, sei lá. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago do teu sabor a um chiado. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago do teu sabor a um chiado. Nem a lua apazigua as noites quentes tens a gosto.